Olá, meus amigos, saudações tricolores. Futebol de resultados ou jogo jogado? Jogar bem e perder ou jogar mal e vencer? Bom, eu penso que não precisa ser assim, uma coisa ou outra. Eu entendo que no futebol, esse futebol moderno praticado hoje, grandes resultados, grandes temporadas, grandes jornadas, elas vêm em decorrência de grandes jogos, né? De um futebol de alta qualidade, né? E nós podemos associar nesse futebol moderno competitividade e beleza. Nós podemos associar futebol bonito com jogo controlado. Tudo isso depende da mentalidade vencedora, das definições táticas, da permanente correção dos erros graves, do comprometimento dos atletas em entregar-se dentro de campo, em todos os jogos e, lógico, né, de toda a estrutura que cerca um clube de futebol, né, a sua diretoria forte e presente, uma estrutura de excelência para os treinamentos, fisiologia, inteligência, números, dados, informações, né, informações de atletas dos times adversários, depende de muitos fatores. E como diz o nosso grande presidente Marcelo Paes, o maior presidente da história da Fortaleza, a bola não entra por acaso. E eu vejo, neste Fortaleza atual, muito a ser trabalhado. E eu falo aqui sem querer ser dono da verdade, mas a partir assim da forma como eu entendo, como eu vejo o futebol, o meu tricolor de aço está jogando ruim, está jogando mal. Eu não quero aqui convencer ninguém de nada, né? Mas só comentar e registrar algumas observações. Eu pessoalmente vejo o futebol atual, o futebol moderno, né? Assim, por uma ótica muito cuidadosa. Eu tenho como grande referência o futebol jogado na Premier League, né? Que por vezes parece até um outro tipo de esporte. O nível é tão elevado, tão acima, né, do que a gente pratica pelas bandas de cá, né, que às vezes a gente fica achando que é um outro tipo de futebol. Eu sei que a estrutura é diferente, o calendário é diferente, tudo é diferente, né? Ou seja, mas apesar dessas diferenças é possível jogar um futebol melhor aqui. Em síntese, o futebol moderno exige intensidade em todas as áreas do campo, exige um elevadíssimo nível de competitividade, requer uma marcação intensa, que começa lá na área do time adversário, ou seja, exige redução total dos espaços, mas exige também velocidade, transição rápida da defesa para o ataque, exige excelência, que não combina com erros grosseiros, e menos ainda com erros repetidos e que acontecem de forma explosiva com esse Fortaleza. O futebol moderno, por tudo isso, exige uma capacidade atlética de alto nível, uma preparação física científica, mas é lá dentro do campo que as coisas se resolvem. E quando as condições são boas, de elevado nível, e dentro de campo nós vemos um time lerdo, por vezes sem intensidade, com baixo nível de concentração, né, com baixo nível de comprometimento, aí não adianta, porque se os atletas não se comprometem ou não respondem, né, de uma forma intensa, comprometida, não vale, ou seja, não vai para o campo. Quando o atleta deixa tudo dentro do campo, meu irmão, se entrega por completo, entrega tudo que tem de melhor, luta até o fim, a torcida até entende resultados adversos, entende, aplaude até quando perde. Agora, quando a gente vê atletas andando em campo, atletas que não ajudam a recompor, mesmo podendo fazer isso, atletas que aceitam os erros como natural e que nem sofrem quando cometem alguns erros graves, atletas que parecem não se empenharem em acertar mais que errar, jogadores que agridem repetidamente os fundamentos e não corrigem, então não dá para exigir apoio incondicional da torcida, que vai seguir torcendo sempre porque é paixão, mas que não aceita nada menos que o melhor que cada um desses atletas podem dar ao Fortaleza em todos os jogos. No jogo de ontem, né, contra o Atlético de Goiás, nós jogamos mal novamente, vencemos. Mas vencemos porque o futebol é esse esporte assim mesmo, imponderável, né? O mais imponderável de todos. Não dá para esperar justiça no futebol, nem a favor e nem contra, né? Mas assim, nós jogamos mal, já jogamos bem e perdemos também. Nós temos problemas
graves no ponto de vista defensivo, especialmente no que diz respeito à bola aérea. No sistema de 3 zagueiros, para mim, só o Benevenuto está entregando, assim, quase tudo, ele está entregando tudo. Não consigo entender, por exemplo, o Ronald como titular. Tenho dúvidas, inclusive, até se o Ronald pode compor o elenco desse time. Um atleta que faz, assim, sei lá, abusa do direito de errar, que não agrega intensidade, que some no jogo, que não tem eficácia defensiva, que só desarma com falta e faltas próximas da área, e ofensivamente é quase nulo, agrega muito pouco. Eu não consigo entender a titularidade de um atleta assim. O Hércules precisa ser mentoreado para não cair na armadilha de já se achar um craque. Para mim, continua sendo apenas uma grande promessa, mas precisa entregar muito mais dentro de campo, especialmente na função defensiva, porque se entrega pouco ao jogo, assim, apesar de ser jovem. Para mim poderia ser mais intenso, poderia participar muito mais, até mesmo correndo por quem corre menos. Então pode entregar muito mais e tem que ser conversado isso aí. O Matheus Vargas e o Matheus Jussa, os Matheus parecem não conhecer a tradição desse clube, jogam com um nível de desleixo tão grande que para mim até desonra essa camisa. São lentos, perdidos, erram quase tudo que fazem, mesmo quando entram descansados, não dá. Vejam o que o Jussa fez no segundo tempo, logo ao entrar, pegou uma bola sozinho no meio do campo, sem marcação, levou até a área adversária, num contra-ataque que podíamos ter matado o jogo ali, e simplesmente, desleixadamente, sem nenhum zelo, devolve gratuitamente ao defensor atleticano. Um absurdo, não merece vestir essa camisa. O Romarinho é outro que eu não entendo a titularidade do Romarinho. E assim, nesse time, para mim ele não pode ser titular. A não ser que o técnico tenha uma bola de cristal e adivinhe qual é o jogo do ano que ele vai entrar e vai resolver. Como fez, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que a gente até acabou entregando aquele jogo. Ele joga bem uma partida e leva, e assim, tantas outras parece que ele nem entra em campo. Não acerta nada no ataque, não ajuda na recomposição defensiva, cai, fica lá esperando sei lá o quê, simulando falta, volta rindo que eu também não sei de quê. Irmão, o que houve com o time no que diz respeito à intensidade ofensiva e defensiva? O que houve com esse time que sem a bola se torna presa fácil? Qualquer time, assim, chega fácil na cara do nosso gol e com a explosão de falhas defensivas, ou defensivas, né? É quase impossível a gente terminar um jogo sem tomar gol. A boa notícia é essa recuperação do Fernando Miguel, né, que tem fechado o gol e tem feito grandes partidas e tem evitado vexames, mais vexames, né? O que houve com esse time, né, que não compete, Fortaleza não compete, né? Não controla mais o jogo em nenhum momento do jogo. O que houve com esse time que desperdiça tantas oportunidades de gol, né? O que houve com esse time que erra desse jeito e ninguém corrige. Fortaleza hoje é uma explosão de erros em todos os setores do campo. O time perdeu o ritmo, perdeu a intensidade. Assim, e a gente fica se perguntando, ou o treinador não consegue mais tirar a intensidade desses atletas, ou ele mudou de estratégia. Só que se mudou de estratégia, a gente não consegue entender por que fez isso. Porque foi o que funcionou no ano passado. Respeito muito todas as decisões que partem do presidente Marcelo Paes, porque eu sei da sua racionalidade, da sua integridade, da sua transparência, sei da sua capacidade de gestão, mas ao meu ver o senhor Vojvoda não pode mais se sentir tão à vontade, tão confortável no cargo. A pífia campanha que nós fazemos nessa Série A, assim, eu pessoalmente coloco em grande parte na conta dele, do Vojvoda, que para mim abusou da capacidade de inventar e pensou mais nos atletas individualmente do que no clube coletivamente. Eu digo isso porque não é aceitável os erros de escalação e especialmente de substituição, insistindo em quem já provou que não tem jeito. Esse papo de rodar elenco, mudando meio time a cada jogo, chega. Isso nunca deu certo em lugar nenhum no mundo. É hora de promover uma sequência de jogos para os nossos melhores atletas, na maioria possível das vezes. Vou repetir, na maioria possível das vezes. Mudando somente pela fisiologia, por problemas médicos ou por cartões, e só.
eu me sinto um torcedor punido pelo nosso treinador, que me priva de ver em campo, na maioria possível das vezes, o nosso melhor time. E para mim já deu, chega. Então, assim, toda a minha esperança reside nesses novos contratados. E eu espero que os novos contratados nos livrem de ver em campo esses jogadores que já sabemos não ter nada mais a oferecer ao Fortaleza e muito menos vontade. Eles nem vontade têm. Então eu só espero que não aconteça com esses novos contratados o que aconteceu com o Kaiser, que apesar ou independente da personalidade ou até do caráter, não quero entrar nesse mérito, certamente ele perdeu a paciência de ver um time em campo quebrando a bola enquanto ele estava ali no banco de reservas podendo ajudar, especialmente vendo, por exemplo, um Igor Torres entrando e ele permanecendo no banco. Um atleta de nível não aceita isso. O maior investimento do clube, né, que agora se transformou em um risco de perda, eu também coloco esse problema, essa falha na conta do Vojvoda. Ele não cuidou desse cara. Ele não cuidou do Lucas Crispim, fazendo dele um atleta viável numa posição improvável. Por que não fez o mesmo com o Kaiser? Se um time é a cara do seu treinador, das duas uma. Ou o treinador muda de cara, ou nós mudamos o treinador, simples assim. Porque com as novas contratações, o elenco ganha em qualidade e esvazia as desculpas. Então, ele que trate de fazer esse time jogar, de evitar o vexame de uma Série B, ou que volte para a Argentina mesmo, sabe? Sem esse papo de que já ganhou muito. Ó, essa conversa de que já ganhou, que fez isso, fez aquilo, foi o que levou grandes clubes brasileiros à ruína, como Santa Cruz na Série D, Vitória na Série C, Bahia e Sport na Série B, tantos outros. Conquistas, é uma escada, meu irmão. E quando a gente chega a um determinado patamar, nós precisamos já projetar e buscar o patamar seguinte, e não ficar justificando derrotas inaceitáveis a partir do que foi feito de bom. Isso não funciona em lugar nenhum no mundo. Mentalidade vencedora não tem nada a ver com isso. Não tem mais gordura. De agora para frente é acertar ou acertar. E bola que segue.